pessoal, está começando mais um Comentando Novelas. E hoje vamos falar sobre a novela Renascer, a sua novela das 9. Vamos comentar os últimos 7 capítulos para trás, né? Tudo o que aconteceu detalhadamente aqui para você ficar por dentro de tudo. Então, bora lá. Vou começar comentando o capítulo do dia 8/5. Então, vamos lá. Egídio tem um pesadelo. Mariana não gosta do apoio de Inocêncio à campanha de Bento. O José Bento vai se candidatar a deputado, né, pessoal? E o José Inocêncio tá apoiando ele, mas a Mariana não tá gostando disso. Egídio cobra de Tião o dinheiro da alimentação e da moradia para impedir que o funcionário vá embora. Ele resolveu cobrar do Tião tudo que ele comeu de comida que ele deu, na verdade, porque ele trabalha lá, para ele não ir embora, né? Porque ele não ia ter como pagar isso. E daí agora, é uma maldade que ele tá fazendo, né? Porque coitado do Tião, que isso é uma injustiça, não tem por que pagar, né? E daí ele vai ter que pagar isso, coitado, para poder ir embora dali com a Joaninha. Buba e Augusto ficam juntos. Finalmente eles se beijaram, né? Mas ela não tá querendo ficar com ele ainda porque ele é irmão do José Venâncio, né? E porque ele morreu faz pouco tempo. Mas eles vão ficar juntos ainda. Mais com calma, mas eles vão. Augusto conhece Neno e Pitoco. Ele foi muito gentil com eles, né? Por eles serem moradores de rua, o Augusto foi muito querido com eles, tratou eles muito bem. Bem diferente do Venâncio, né? Diocleciano desconfia da conversa que João Pedro tem com Damião e aconselha o afilhado a guardar a decisão do pai a respeito da morte do Venâncio. O José Pedro quer se vingar do Egídio por causa da morte do Venâncio, né? E o Damião tava lá querendo fazer esse serviço para ele a todo custo, né? Que queria que o José Pedro mandasse ele matar o Egídio. Vamos para o capítulo do dia 9/5. Buba conta a Augusto sobre a falta de apoio da família, revisitando o passado, e contou para Augusto sobre a falta de apoio da família, que foi expulsa de casa após ela se assumir transexual, né, pessoal? Augusto pede para a Buba deixá-lo cuidar da psicóloga. Ele quer cuidar dela, ajudar ela a voltar no passado e ficar bem, né? Ele é muito querido, tá cuidando muito bem dela. Neno e Pitoco pensam na possibilidade de ir atrás de Teca. Eles estão no Rio de Janeiro e eles queriam ir a pé para a Bahia, lá em Ilhéus, onde que a Teca tá na fazenda do José Inocêncio, né? Mas não tem como, né? Como a Bua falou para eles. Dona Patroa conta a Pastor Lívio sobre a gravidez de Sandra. Ela é bem fofoqueira e o pastor mais ainda, né? E ela foi lá contar para ele sobre a gravidez da Sandra. Diocleciano compartilha com José Inocêncio sua preocupação com a pressa de João Pedro em querer vingar a morte do irmão. Ele foi lá contar para o José Inocêncio sobre essa pressa que o João Pedro quer finalmente se vingar do Egídio e matar ele por causa da morte do irmão, né? Que morreu nos braços dele. Sandra comunica a João Pedro que está grávida. Uma cena linda, né? Que a Sandra contou pro João Pedro lá na casa da Jacutinga que ela tá grávida dele, né? A Dona Patroa ficou muito feliz, se ajoelhou no chão, agradeceu a Deus que finalmente ela vai ter um neto e que a Sandra tá grávida do João Pedro, né? Ficou muito feliz. Aqui que tava do lado dela ficou incrédulo de ver a felicidade dela, assustada, né, pessoal? Uma cena muito bonita. A Júlia Buscasso está muito boa. O John Paiva, a Camila Morgado estão todos ótimos na novela, né? Vamos para o capítulo do dia 10/5. Teca estranha quando Inácia lhe diz que não deve se enganar José Inocêncio e deixa escapar algo sobre Buba. A Inácia diz que teve um sonho que viu que o nenê da Teca era metade macho e metade fêmea. E a Buba deixou escapar ela ser igual a Buba. E daí a Inácia ficou pensando sobre isso. E a Mariana estava atrás da porta e escutou isso. Então esse sonho que a Inácia teve, a Buba né? Que a Buba é uma mulher trans. E ela, nesse sonho, preveu mais ou menos o que ela é. Porque ela é médium lá do Exu e coisa da religião dela lá. E ela teve esse sonho e teve uma revelação nesse sonho, vamos dizer assim, né? Mariana escuta a conversa de Inácia e Teca, como eu disse, e se atenta para falar da menina sobre Buba. João Pedro diz a Morena que se casará com Sandra, e a Morena não ficou muito feliz com essa notícia.
Kika avisa Eliana que não irá mais representá-la como advogada e que irá morar com Heriberto. Ela contou para Eliana, foi lá para Ilhéus, né? E contou para ela que não vai ser mais advogada dela nesse caso e disse que tá com o Heriberto, que era um ex-ficante da Eliana, né? A Eliana ficou meio braba com a amiga dela por estar pegando o ex dela, né? Vamos para o capítulo do dia 11/5. José Inocêncio disse para João Pedro que se ele se casar com Sandra, não vai mais reconhecê-lo como filho. O José Inocêncio renegou esse neto, né? Disse que não vai aceitar esse filho ter o sangue dos Inocêncio, né? E disse que não vai mais reconhecer o João Pedro como filho se ele se casar com a Sandra. E o João Pedro disse que nunca teve o amor do pai, né? Que nunca se sentiu filho mesmo do José Inocêncio. Por ser rejeitado, por ter matado a mãe, como o José Inocêncio sempre disse para ele, né? Então ele tem essa mágoa e agora o José Inocêncio não vai aceitar esse casamento e não vai querer esse neto. Mariana chora sozinha, sofrendo com a notícia do casamento de João e Sandra, porque ela é apaixonada pelo João Pedro, né? E tá sofrendo muito com essa notícia que ele vai se casar com a Sandra. Egídio conversa com o retrato do pai, promete que vai trazer a esposa de volta e atira em objetos da casa. Ele é meio louco, né? O pessoal tava com a arma do pai dele lá e com o retrato do pai, falando que ia trazer a esposa de volta para casa, né? Ele ia atirou nos objetos da casa lá, bem louco. Mariana cobra que Inocêncio não permita que João Pedro se case com Sandra. Ela com esse ciúme doentio dela aí, que quer tanto João Pedro, mas não vai atrás dele, né? Quer ficar com o José Inocêncio. E daí a cobra do José Inocêncio que ele não permite esse casamento, né? Meio louca essa mulher, né? E ele fica assustado, né? Porque ele entende que ela gosta de João Pedro, né? Mas tá com ele. E ele não tá muito mais dando bola pra ela por causa disso, né? Então, pessoal, antes de nós continuar, eu vou falar pra vocês que no dia 28 de maio, às 20 horas, estreia a segunda temporada da série Autores. Eu vou deixar uma chamadinha aí bem rapidinho pra vocês. E a gente já continua. Dia 28 de maio, 20 horas, estreia a segunda temporada da série Autores. Vamos relembrar as novelas escritas por Dias Gomes, Janete Claire, Ivani Ribeiro, Tiago Santiago, Carlos Lombardi e Cassiano Gabos Mendes. E já tem a primeira temporada completa com 10 episódios, aqui no canal GB. Então, pessoal, voltamos, vamos continuar comentando a novela Renascer. Vamos para o capítulo do dia 13/5. Egídio demonstra interesse nas terras de José Inocêncio, ao saber do casamento da filha. Ele ficou bem interessado nas terras do José Inocêncio quando ele descobriu esse casamento aí da Sandra por meio do pastor Lívio, né? Como eu disse que ele é fofoqueiro, ele foi lá contar para o Egídio do casamento dela e da gravidez, né? Imagina, né? Que ele ia perder esse momento aí, né? Pastor Lívio informa a José Inocêncio que Egídio garantiu que não fará nenhuma retaliação a João Pedro. Ele foi lá no José Inocêncio contar o que o Egídio disse sobre esse casamento dele. Eliana pede ajuda a Damião para conseguir as terras que eram de Venâncio. E dele diz que não pode ajudar ela nisso porque não quer se envolver na briga dela com o José Inocêncio, né? Egídio pede perdão à dona patroa e Sandra sugere que ambas voltem para casa. Foi lá bem cara de pau, né? Depois de descobrir esse casamento dela com o João Pedro, porque ele quer tirar vantagem nisso. Foi lá se fazendo de santo, pediu perdão para dona patroa, que agora é Yolanda, né? O nome dela. Se ajoelhou para ela, pediu perdão, disse que perdoava a filha, que ia aceitar esse neto. Tô botando foto aí para vocês, bem cara de pau mesmo. E a Yolanda caiu nisso, infelizmente, né? Sandra diz à mãe que não consegue perdoar Egídio. E a dona patroa diz para ela que vai perdoar o Egídio e que vai voltar para casa. Então ela caiu nesse papinho dele, mas a Sandra não caiu, né? Ela diz que não consegue perdoar o pai e não vai voltar para casa com a Yolanda. Vamos para o capítulo dia 14/5. Joana ameaça Egídio para ir embora da fazenda com Tião.
O Egídio estava lá na casa dela, como sempre, né? E a Joana ameaçou ele e disse que ia embora da fazenda com o Tião e pediu quanto que eles deviam. E o Egídio enrolou nisso, né? A pessoa não falou. Buba decide viajar para a cidade natal para rever a família e resolver pendências do passado. E daí ela teve uma ligação, ela ligou para a mãe dela, o José Augusto estava junto, que ele está sempre ajudando ela nisso, e a mãe dela atendeu. E daí a Buba falou, oi mãe, e a mãe dela falou, oi filho, porque ela não aceita a Buba ser uma mulher trans, né? E daí o pai dela escutou isso e disse que eles não tinham mais filho, foi muito grosso, meio que maltratou a mãe dela por falar com a Buba, né? E os pais dela são interpretados pela Malu Gali e pelo Guilherme Fontes. Estou botando foto aí pra vocês deles, caracterizados como os pais da Buba, né, pessoal? Que vão entrar na novela essa semana já. Dona Patroa teme estar apaixonada por Rashid, porque o Rashid pediu para ela ficar lá na casa da Dona Jacutinga, que ele é um cara viúvo e ela estava separado do marido e queria que ela ficasse lá com ele, porque a Sandra vai casar e vai sair de lá, e ele não queria ficar sozinho, né? Teme tá apaixonada por ele. Vão formar um casal muito bonito, né, pessoal? Morena aconselha João Pedro a ouvir Bento sobre seus bens após o casamento com Sandra. A patroa volta para casa e avisa Egídio que João Pedro não quer o marido no casamento. Ela voltou para casa, né, pessoal, infelizmente, e quando chegou lá a casa estava uma bagunça, mas o Egídio ajudou ela a levar a mala pro quarto e coisa, e ela disse para ele que o João Pedro não quer ele no casamento dele com Sandra, né? E ele ficou chocado com isso, e porque ele não ia poder entrar no casamento da filha por causa do João Pedro, né? Buba tem uma crise de pânico antes de entrar no hotel da cidade. O atendente do caixa lá que estava lá era um antigo amigo dela da infância que defendia ela na escola, né, pessoal? O Décio. E daí ela teve uma crise de pânico e saiu correndo para fora, chorar lá, e daí o José Augusto foi lá socorrer ela, cuidar dela, muito atencioso ele, né, pessoal? A Gabriela Medeiros está muito boa nesses capítulos aí dessa reviravolta na vida da Buba, né? Tem muita gente criticando, mas nesse capítulo de ontem ela estava muito boa. Inácia aconselha Ritinha a se separar de Damião, porque o José Inocêncio mandou o Damião ir lá falar com a Eliana, né? Porque ele ia ficar com ela lá, né? Falar com ela para ela ir lá falar com o José Inocêncio, né? Que ele queria resolver logo esse impasse das terras. Mas ele foi lá dormir com ela, bem dizer, né, pessoal? Vocês entendem. E daí a Ritinha ficou pensando nisso, porque ele não voltou para casa para almoçar, e a Inácia aconselhou ela a se separar dele. Mas ela não vai querer perder ele, né? Teca pede a José Inocêncio para falar de Maria Santa. Mariana sofre com a reação de José Inocêncio diante de sua ameaça de deixar o marido. Porque eles tiveram uma discussão, né, pessoal? Porque a Mariana disse que o José Inocêncio devia impedir esse casamento da Sandra com o João Pedro. E ela tá com ciúme dele, e daí o José Inocêncio ficou muito brabo com isso e saiu pra fora, e ela bateu a porta braba com isso, né? João Pedro diz a Zinha que não pensa mais em Mariana, né, pessoal? Ele diz que não tá mais apaixonado pela Mariana e tá pensando só na Sandra e nesse filho que ele vai ter com ela. Rashid sente saudades de Dona Patroa. Como eu disse, ele tá se apaixonando por ela e ela por ele, né, pessoal? Vão formar um casal muito bonito. E no capítulo de hoje, pessoal, a Ritinha vai finalmente dar um tapa na cara da Eliana, né? Por ela estar sendo amante do marido dela. Tô botando fotos aí pra vocês, porque eu não vou comentar mais esse capítulo agora. Vai demorar um pouco, e daí eu tô botando fotos aí pra vocês. Finalmente a Ritinha tá lavando a alma e dando um tapa na cara da Eliana, né, pessoal? Então, pessoal, foi esse o nosso Comentando Novelas de hoje. Falamos sobre os capítulos recentes da novela Renascer, que tá muito boa a novela, né, pessoal? Vale a pena comentar aqui detalhadamente com vocês. Então, inscreva-se no canal, já deixa o seu like, compartilha bastante esse vídeo, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo, comente usando a hashtag Comentando Novelas o que você está achando da novela Renascer, me siga nas redes sociais, @BardenGuilherme no Instagram e @GuilhermeBarden sem o N no Twitter. Então, pessoal, neste sábado, às 20 horas, tem mais um Roda da Fofoca.
vamos comentar todas as fofocas dos famosos, então você não pode perder. Então pessoal, estamos chegando aos 400 inscritos aqui no canal. Então me ajuda aí, compartilha com seus amigos pra gente bater essa meta logo. Falta só 10 inscritos. Então, até o próximo vídeo. Tchau!